O vento da manhã soprava baixo pelo vale quando Thomas Brennan percebeu que algo estava errado. Não foi um som. Nem um tiro distante, nem o relincho nervoso de um cavalo. Foi o silêncio, quebrado do jeito errado, como se a terra estivesse prendendo a respiração. Thomas parou no meio da fileira de milho, a enxada ainda cravada no solo seco. Aos 40 e poucos anos, o corpo dele já sabia diferenciar o silêncio comum daquele outro, mais denso, carregado de aviso. Ele aprenderá isso na guerra, muito antes de aprender a plantar milho ou levantar cercas com as próprias mãos. Foi então que ele a viu. Uma figura surgia entre as fileiras altas, tropeçando, empurrando estalos com os ombros, como alguém que já não enxergava direito para onde ia. Pequena. Frágil demais para estar ali. O vestido rasgado nas barras, os pés descalços cobertos de poeira e sangue seco. Cada passo parecia um erro, cada respiração, um esforço final. Thomas largou a enxada. Ela deu mais 2 passos, e caiu. Não gritou. Não chamou por ajuda. Apenas desabou, como se o corpo tivesse desistido de fingir que ainda aguentava. Thomas atravessou o milho em poucas passadas largas, ajoelhando-se ao lado dela. Era jovem, em talvez 19, 20 anos no máximo. O rosto estava pálido demais para o sol do Texas, a pele marcada por arranhões antigos e ferimentos recentes. Um fio de sangue seco escorria da têmpora até o maxilar. Mas o que fez o estômago de Thomas se fechar não foi o sangue. Foi a jaqueta. Casaco de cavalaria. Lã grossa, azul desbotado, pesado demais para aquele corpo magro. As insígnias ainda presas à gola. E atravessando o ombro, como uma assinatura de morte mal concluída, uma flecha Apache, cravada no tecido, a pena ainda intacta. Ela não estava ferida pela flecha. Aquilo era pior. Aquilo significava que a jaqueta não tinha sido dela desde o começo. Thomas passou a mão pela testa, sentindo suor frio misturado à poeira. Ele já tinha visto esse tipo de coisa antes. Não no campo de milho, mas em campos muito mais distantes, onde homens usavam uniformes até depois de morrer. Droga, murmurou, mais para si do que para ela. Ele a levantou com cuidado, percebendo o quanto estava leve. Leve demais. O corpo quente, mais exausto. As pernas marcadas por cortes, os pés em carne viva, cheios de espinhos quebrados. Aquela garota tinha corrido. Não por minutos. Por horas. Talvez por dias. Thomas a levou até o celeiro e a deitou sobre mantas de sela. Deu-lhe água. Apenas alguns goles, o suficiente para não matá-la de sede. Ela engasgou levemente, mas não acordou. O peito subia e descia rápido, irregular, como alguém que ainda estava fugindo mesmo dormindo. Ele ficou ali um instante, observando-a, enquanto o passado batia a porta da memória. Depois, subiu os 3 degraus do alpendre da casa. Do alto, o vale se abria diante dele como uma armadilha perfeita. Paloduro Creek cortava a terra avermelhada em curvas preguiçosas. Juníperos e pedras se espalhavam pelas encostas. As colinas ao redor não eram altas, mas eram traiçoeiras, e escondiam homens, cavalos e intenções com a mesma facilidade. Thomas escolhera aquele lugar 6 anos antes justamente por isso. Água o ano inteiro. Proteção contra o vento. Isolamento suficiente para não dever nada a ninguém. O que ele não tinha considerado era o outro lado da escolha. Ele apertou os olhos. Lá, ao sul, uma nuvem de poeira começava a se erguer atrás da linha das colinas. Não era o tipo de poeira levantada pelo vento. Era larga demais. Viva demais. Movia-se com propósito. Thomas contou instintivamente. 1 ponto. 2. Depois vários, se espalhando, abrindo leque. Cavaleiros. Merda, disse, agora em voz alta. Ele sabia o que estava vendo. Conhecia aquele movimento. A forma como os pontos não se atropelavam, como mantinham distância entre si.
Aquilo não era um bando desorganizado. Era uma caçada. Thomas voltou para dentro, os passos pesados no assoalho de madeira. Passou pela cozinha simples, pela mesa marcada por anos de uso solitário, até o quarto onde guardava o rifle. Um Winchester 1873. Confiável. Antigo. Pouco contra o que vinha aí. Ele voltou ao celeiro. A garota continuava inconsciente, mas o rosto tinha um pouco mais de cor. Thomas se ajoelhou novamente e examinou a jaqueta com mais atenção. As marcas de bala. O rasgo de baioneta na lateral. O sangue que não era dela. Quem quer que tivesse usado aquele casaco antes, não tinha sobrevivido. Thomas sentiu o peso da escolha começar a se formar dentro do peito, mesmo sem ainda saber exatamente qual era. Ele olhou para o rosto dela. Tão jovem. Tão cansada. Tão fora de lugar naquele rancho perdido. Do lado de fora, o som distante de cascos começou a se insinuar no ar, ainda fraco, mas real o suficiente para não ser ignorado. O vale que um dia fora refúgio agora mostrava sua outra face. Um corredor natural. Um funil. Um lugar onde não havia muito para onde correr. Thomas Brennan ficou parado, entre a garota desacordada e a porta aberta do celeiro, entendendo com uma clareza amarga que o Oeste sempre cobra suas dívidas. Ela não estava fugindo de algo que tinha ficado para trás. O passado estava vindo atrás dela. E ele estava trazendo companhia. A jovem acordou como quem retorna direto para o perigo. O corpo inteiro se contraiu antes mesmo dos olhos abrirem. A mão direita buscou algo inexistente na palha, e uma arma que não estava ali, e o cotovelo bateu com força na viga do celeiro. Ela soltou um som curto, entre dor e alerta, e tentou se sentar de uma vez só. Thomas já estava ao lado dela. Calma, disse, a voz baixa, firme, sem pressa. Você está segura. Por enquanto. Os olhos dela se abriram de vez. E Thomas viu ali algo que não combinava com aquele corpo ferido e a atenção treinada. O olhar percorreu o espaço rápido demais, registrando saídas, sombras, distâncias. Nada de pânico cego. Aquilo era cálculo. Onde? A voz saiu rouca, quase falhando. Onde eu estou? No meu celeiro. Você desmaiou no campo de milho. Ela tentou ficar de pé outra vez. As pernas cederam imediatamente. Thomas a segurou antes que caísse. Ela não resistiu, o que disse mais sobre seu estado do que qualquer palavra. Não tente bancar a morta-viva, e ele disse. Você correu demais. Ela respirou fundo, aceitando o apoio, mas sem baixar a guarda. Quando conseguiu se firmar encostada na viga, levantou os olhos para ele. Há quanto tempo? 3, talvez 4 horas desde que te encontrei. O rosto dela endureceu. Então eles estão perto. Thomas não respondeu de imediato. Apenas pegou o cantil e estendeu. Desta vez ela bebeu com cuidado, pequenos goles, como alguém que sabia exatamente o que o corpo podia ou não suportar. Quantos você viu? Ela perguntou. Ainda não o suficiente para contar, e respondeu. Mas vi poeira demais para ser coincidência. Ela fechou os olhos por um instante. Não em alívio. Em aceitação. Eu não pretendia trazê-los até você. Não parecia mesmo, e Thomas disse. Agora me diga por quê. Ela o encarou. Longo. Avaliando se ele merecia a verdade. Meu pai era capitão da cavalaria, disse, por fim. 3º Regimento. Thomas sentiu o peso da frase cair no celeiro como um tiro abafado. 5 dias atrás, nossa coluna escoltava um comboio de suprimentos. Cruzamos território Apache achando que ainda tínhamos acordo. Estávamos errados. A respiração dela ficou mais curta, mas a voz se manteve firme. Foi uma emboscada limpa. Rápida. Não houve negociação. Não houve aviso.
Eles sabiam exatamente por onde passaríamos. Thomas pensou na flecha presa à jaqueta. Pensou no sangue que não era dela. Todos morreram? Perguntou. Ela assentiu. Eu estava atrás do comboio. Meu pai me empurrou do cavalo quando os primeiros tiros começaram. Mandou que eu corresse. Disse que alguém precisava levar o que ele carregava. Thomas seguiu o olhar dela quando a mão deslizou para dentro da camisa, puxando um estojo de couro, pequeno, selado com cera militar. Ordens, ela disse. Mapas. Rotas. Movimentações previstas para os próximos meses. Ele me fez prometer que chegaria ao forte. O silêncio se instalou entre eles, pesado como chumbo. Thomas entendeu naquele instante. A caçada não era por vingança. Não era por honra. Era por informação. Eles não estão atrás de você, disse ele, devagar. Estão atrás disso. Ela não contestou. Se me matarem, e completou, os papéis desaparecem comigo. Se me capturam viva, ainda assim não deixam isso chegar ao exército. Thomas virou o rosto, olhando para a fresta do celeiro. Lá fora, o vento havia mudado. O ar parecia mais espesso. Você vale mais morta do que viva, e ele disse, sem crueldade. Apenas como fato. Ela assentiu de novo. Foi então que o som chegou. Primeiro distante. Um eco seco, repetido. Cascos contra pedra. Depois outro. E mais outro. Thomas saiu do celeiro e voltou ao alpendre. Agora não havia mais dúvida. Cavaleiros surgiam nas colinas, espaçados, ocupando posições como peças num tabuleiro. Não se apressavam. Sabiam que o tempo estava do lado deles. Ele contou rápido. 20. 30 visíveis. E isso era só o que queria ser visto. Estão fechando o vale, disse ele quando voltou. Devagar. Sem pressa. Ela engoliu em seco. Eu posso ir, e disse. Pegar um cavalo. Tentar sair pelo norte antes que fechem tudo. Thomas balançou a cabeça. Você não chegaria a 100 metros. Ele foi até a casa e abriu o armário das armas. O inventário foi rápido, quase automático. Um Winchester. 40 e poucos cartuchos. Um Colt com 12 tiros. Uma espingarda velha com menos de 10 cartuchos. Uma faca. Contra quantos? Ele não terminou o pensamento. Thomas apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Por 6 anos, tudo o que ele fizera fora construir uma vida sem lados. Sem bandeiras. Sem causas que exigissem sangue. Ele fugira da guerra porque aprenderá cedo demais o preço das escolhas feitas por homens que nunca puxavam o gatilho. E agora o Oeste estava ali, de novo, exigindo resposta. Entregar a garota. Salvar o rancho. Continuar vivendo. Ou não. Ele voltou ao celeiro. Ela o observava em silêncio, já sabendo. Se eu ficar, e ela disse, você morre comigo. Talvez, ele respondeu. Você não me deve nada. Thomas olhou ao redor. Para as mantas. Para o chão de terra. Para aquele espaço simples que fora abrigo por anos. Eu sei, disse. E é por isso mesmo. Lá fora, os cavaleiros avançavam mais um pouco. O cerco começava a se fechar como um laço bem lançado. Thomas Brennan pegou o rifle. Não disse que iria lutar. Não fez discurso. Não prometeu nada. A decisão foi silenciosa. Ele não iria entregá-la. E, naquele vale esquecido por Deus, isso significava apenas uma coisa. A guerra o tinha encontrado de novo. O cavaleiro surgiu sozinho no meio do vale. Não vinha armado nas mãos. O rifle permanecia preso à sela, o arco pendia relaxado nas costas. O cavalo avançava em passo lento, seguro,
como se não houvesse perigo algum naquela terra. Era uma mensagem por si só. Thomas observava pela janela estreita do andar superior, o Winchester apoiado no parapeito de pedra. Ao lado dele, a jovem carregava cartuchos para o bolso do casaco, os dedos firmes apesar do tremor no corpo cansado. Parley, e murmurou Thomas. Ele veio falar. O cavaleiro parou a uma distância calculada. Nem perto demais para ser morto sem resposta, nem longe o suficiente para parecer medo. A voz dele atravessou o ar seco com clareza surpreendente. Você abriga a garota, e disse, em inglês carregado de sotaque. E os papéis que ela carrega? Silêncio. Entregue os dois, continuou, e você vive. Fique entre nós e o que é nosso, e morre com ela. Thomas não se apressou. Ajustou a mira, não para atirar, mas para deixar claro que podia. A garota fica, e respondeu. E os papéis também. O cavaleiro não reagiu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como alguém que recebe uma confirmação esperada. Então você escolheu. Ele girou o cavalo com um movimento fluido e retornou para as colinas, dissolvendo-se entre os outros como uma sombra que voltava para o corpo. Thomas soltou o ar devagar. Agora começa, disse. Não houve gritos de guerra. Nenhuma carga desesperada. O ataque veio como água encontrando caminho. 2 grupos se moveram primeiro, avançando pelos flancos, aproveitando rochas, depressões do terreno, a vegetação baixa. Outros permaneceram nas colinas, imóveis, observando. Eles querem medir distância, disse a jovem, posicionando-se na janela norte. Ver como reagimos. O primeiro disparo partiu dela. Seco. Limpo. Um dos guerreiros que avançava pelo leste caiu de joelhos antes de tombar de lado, o corpo deslizando pela terra como se tivesse tropeçado. Não houve grito. Não houve pausa. Os outros se espalharam imediatamente, mudando o padrão de avanço. Boa mira, disse Thomas, sem tirar os olhos do vale. Meu pai não aceitava erro, e ela respondeu. Flechas começaram a cair. Algumas batiam nas paredes de pedra e ricocheteavam inúteis. Outras cravavam-se nas janelas de madeira, vibrando como insetos mortos. Uma atravessou a abertura lateral e se enterrou no teto, a menos de 1 metro da cabeça dela. Thomas respondeu com 3 tiros rápidos. Um erro. Um acerto no ombro. Um corpo que caiu e não se levantou. O som de cascos ecoou quando um segundo grupo tentou avançar em corrida baixa, usando a linha do riacho seco como cobertura. Inteligente. Rápido. Sul. Ela gritou. Thomas girou, apoiou o rifle e disparou novamente. Um cavalo caiu primeiro, jogando o cavaleiro para frente. Outro homem foi atingido na perna e rolou para trás, arrastado por um companheiro. O fogo de resposta veio quase imediatamente. Balas agora. Poucas, mas bem colocadas. Uma atingiu a moldura da janela, estilhaçando madeira no rosto de Thomas. Outra arrancou um pedaço da parede, espalhando o pó de pedra pelo chão. Eles estão testando ângulos, e ela disse, recarregando. Não querem se expor ainda. O primeiro grupo alcançou o celeiro. Thomas viu quando 2 homens se separaram, correndo agachados até a lateral da construção. Um deles levantou algo metálico. Eles vão tentar forçar a porta, disse Thomas. Ele desceu as escadas correndo, a espingarda em mãos. O impacto veio antes que ele alcançasse o chão. A porta do celeiro cedeu com um estrondo, madeira partindo sob força e peso. O primeiro guerreiro entrou e recebeu os 2 canos da espingarda a queima-roupa. O corpo foi arremessado para trás, derrubando o segundo. Thomas largou a arma vazia e sacou o Colt. 2 tiros. Um homem caiu. O outro recuou arrastando o ferido. O ataque cessou tão abruptamente quanto começara. Silêncio outra vez. Thomas ficou imóvel por longos segundos, esperando o próximo movimento. Nada veio.
Quando voltou ao andar de cima, a jovem ainda observava o vale, os olhos atentos, o rifle firme. Recuaram, e ela disse: "Não estão fugindo." Thomas assentiu. Aprenderam o que precisavam. Ele olhou o carregador do Winchester. Menos cartuchos. Menos tempo. Lá fora, os guerreiros se redistribuíam nas colinas, agora com mais cuidado. Não havia raiva nos movimentos. Apenas cálculo. O sol começava a descer, alongando sombras sobre o vale. A luz dourada fazia o lugar parecer quase tranquilo e uma mentira cruel. Isso foi só um teste, disse Thomas. Para ver quantos somos, onde estamos, como reagimos, e ela completou. Thomas apoiou o rifle no parapeito e respirou fundo. O ar tinha gosto de pólvora e poeira. E agora? Ela perguntou. Ele olhou para o horizonte, onde o cerco se fechava lentamente. Agora eles voltam, disse. Do jeito certo. E pela primeira vez desde que a guerra terminara, Thomas Brennan sentiu o mesmo aperto no peito de anos atrás. A certeza de que não havia mais caminho de volta. O segundo ataque começou sem aviso. Não houve gritos. Não houve cavaleiro solitário pedindo rendição. Apenas movimento, por todos os lados ao mesmo tempo. Thomas percebeu primeiro pelo som. Cascos. Muitos. Rápidos. Vindos de direções diferentes. Agora, disse ele, baixo. As colinas ganharam vida. Guerreiros surgiram do norte, do sul, do leste. Avançavam em grupos coordenados, usando a própria terra como escudo. Alguns vinham a pé, correndo agachados. Outros montados, abrindo flancos, testando ângulos. O ataque não era para romper e era para quebrar. A jovem disparou primeiro. Depois Thomas. Os tiros se alternavam como batidas de um coração em descompasso. Um corpo caiu. Depois outro. Mas para cada homem que tombava, dois avançavam mais. Então veio o fogo. Uma flecha cortou o ar e se cravou no telhado do celeiro. Outra. E outra. Em segundos, as chamas começaram a lamber a madeira seca como se esperassem por aquilo há anos. O celeiro, e ela disse, a voz falhando. Thomas viu quando o primeiro cavalo tentou romper a porta em pânico. Um tiro derrubou-o antes que conseguisse sair. Outro relinchou alto, um som agudo e desesperado, antes de cair sob flechas certeiras. Ele fechou os olhos por um instante curto demais para ser luto, longo demais para ser indiferença. Eles sabem o que fazem, disse. Estão tirando tudo que nos mantém vivos. A fumaça começou a subir, negra e espessa, carregando o cheiro de madeira queimada e carne. O vento espalhou as cinzas pelo campo de milho, que em minutos virou um lamaçal de talos quebrados, terra pisoteada e fogo morto. 6 anos. 6 anos de trabalho viravam cinza diante dos olhos de Thomas. O ataque apertou. Balas batiam na pedra da casa. Flechas se acumulavam nas janelas. A jovem recarregava mais devagar agora, os movimentos menos precisos. O cansaço cobrava seu preço. Quantos cartuchos? Thomas perguntou. 11, e ela respondeu. Depois disso, só o que estiver no seu revólver. Thomas contou os deles sem olhar. 10 no Winchester. 6 no Colt. Era isso. O fogo avançou como uma segunda linha de ataque. Mais flechas incendiárias cortaram o céu no crepúsculo, descrevendo arcos lentos inevitáveis. 2 atingiram o telhado da casa. A terceira atravessou a janela e caiu no chão, espalhando fagulhas. Temos que sair, e ela disse. Thomas olhou ao redor. Para as paredes grossas que tinham segurado até ali. Para o chão coberto de cartuchos vazios. Para a fumaça que já descia pelas escadas. Ainda não, e respondeu. Ainda não. Eles seguraram o quanto puderam. Cada disparo agora tinha peso de decisão final.
Cada corpo que caía custava munição demais. O fogo alcançou o segundo andar. A madeira estalava, reclamando. Então o telhado começou a ceder. Agora! Thomas gritou. Eles desceram às cegas pela fumaça, tropeçando, tossindo. O calor era sufocante. Thomas sentiu a pele arder quando uma viga em chamas caiu perto demais. Ele chutou a porta dos fundos com força total. A noite os engoliu. E com ela, os homens. Eles estavam em todos os lugares. Sombras surgiram do nada, armas apontadas, movimentos rápidos. Thomas levantou o rifle por reflexo, mas sentiu a mão dela empurrar o cano para baixo. Acabou, ela disse, num sussurro quebrado. Eles foram cercados em silêncio. Nenhuma arma disparou. Nenhuma flecha voou. A casa desabou atrás deles com um rugido, jogando faíscas no céu escuro. O rancho inteiro ardia agora, e celeiro, cercas, campo, tudo reduzido a fogo e sombra. Thomas ficou de pé, o corpo inteiro tremendo, não de medo, mas de exaustão. O líder Apache avançou. Era o mesmo homem que pedirá a rendição horas antes. O rosto marcado, os olhos atentos, a postura de quem não precisava provar nada a ninguém. Ele parou a poucos passos. Você lutou bem, disse, em inglês firme. Melhor do que esperávamos. Thomas não respondeu. Meus homens queriam matar você devagar, e continuou o líder. Perderam irmãos hoje. Perderam tempo. Perderam sangue. Alguns guerreiros murmuraram atrás dele, claramente discordando do rumo da conversa. O líder ergueu a mão, e o silêncio voltou a cair. Mas você ficou, disse ele, olhando diretamente para Thomas. Poderia ter fugido. Poderia ter entregado a garota. Não fez nenhum dos dois. O olhar dele se voltou para a jovem. Os documentos, disse. É tudo o que queremos. Ela olhou para Thomas. Pela primeira vez desde que se encontraram, foi ele quem desviou o olhar. Não havia mais o que defender. Dê a ele, disse, baixo. Agora. Ela hesitou por um segundo. Depois puxou o estojo de couro de dentro da camisa. As mãos tremiam quando estendeu o pacote. O líder Apache pegou os documentos, examinou o selo, e assentiu uma única vez. Agora vão, disse. Caminhem para o leste. Até o forte. Thomas ergueu os olhos, incrédulo. Por quê? Perguntou. O líder o encarou longamente. Porque vocês lutaram como guerreiros, e respondeu. E porque às vezes a honra vale mais do que o sangue derramado depois da vitória. Ele deu um passo para o lado. Os outros fizeram o mesmo. O caminho se abriu. Thomas não agradeceu. Não pediu confirmação. Apenas colocou a mão nas costas da jovem e começou a andar. Eles atravessaram o círculo de homens em silêncio absoluto. Atrás deles, tudo o que Thomas havia construído virou cinza sob o céu estrelado. Nada foi levado. Nada foi salvo. Exceto uma vida. E isso custou tudo. Eles caminharam em silêncio durante toda a noite. Nem Thomas nem a jovem olharam para trás, embora ambos soubessem exatamente o que ficará ali, e um vale marcado por cinzas ainda quentes, ossos de madeira calcinada, o lugar onde uma vida inteira fora reduzida a nada em poucas horas. Quando o céu começou a clarear, o vento trouxe o cheiro distante de fumaça misturado ao da terra úmida. O amanhecer nasceu pálido, sem beleza, como se o próprio sol respeitasse o que havia sido perdido. Thomas sentia a cada passo. Os pés doíam. Os ombros pesavam. Mas o cansaço maior vinha de dentro. Ele perderá o rancho. O celeiro. Os animais. O isolamento cuidadosamente construído para não dever nada a ninguém. Tudo aquilo que acreditara ser liberdade. E, ainda assim, algo permanecia. Algo que ele não soube nomear de imediato. Quando alcançaram o topo da elevação,
o forte surgiu abaixo deles, construções de pedra clara, bandeiras imóveis, fumaça subindo das primeiras fogueiras do dia. Soldados começavam a se mover no pátio como se o mundo não tivesse quase acabado a poucos quilômetros dali. A jovem parou. Thomas parou ao lado dela. Por um momento, ficaram apenas observando. Dois sobreviventes de uma batalha que não seria registrada em relatório algum. Um homem que perderá tudo. Uma filha que perderá o pai. Eles vão me fazer perguntas, ela disse, por fim. Muitas. Thomas assentiu. Vão querer saber por que os documentos não chegaram. Ela respirou fundo. Eu vou dizer a verdade. A verdade raramente agrada, e ele respondeu. Ela virou-se para encará-lo. O rosto estava marcado pela fumaça, pelos dias de fuga, pelo que fora visto e vivido cedo demais. Quando eu contar o que você fez, talvez ofereçam algo. Dinheiro. Um reconhecimento. Algum tipo de compensação. Thomas soltou um meio sorriso cansado. Não quero nada. Você perdeu tudo, e ela insistiu. Perdi coisas, e ele corrigiu. Não tudo. Ela entendeu. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas agora não era pesado. Era o tipo de silêncio que só existe depois que tudo já foi dito sem palavras. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Thomas olhou para o horizonte além do forte, para a estrada de terra que se estendia para longe, desaparecendo entre colinas desconhecidas. Caminhar, e disse. Sempre funcionou. E depois? Depois eu vejo. Ela assentiu lentamente. Meu pai, começou, mas parou. Engoliu em seco. Ele teria gostado de você. Thomas sentiu o peso da frase mais do que qualquer bala daquela noite. Ele criou alguém corajoso o bastante para correr sozinha pelo inferno, e disse. Isso diz muito sobre o homem que foi. Ela respirou fundo, os olhos marejados, mas não deixou as lágrimas caírem. Obrigada, e disse. Não havia mais nada a acrescentar. Eles se encararam por mais alguns segundos, como se ambos soubessem que aquele momento não se repetiria. Então ela se virou e começou a descer em direção ao forte. Thomas ficou onde estava. Observou até que os soldados a alcançaram, até que ela desapareceu entre uniformes e perguntas, até que o mundo oficial a engoliu de volta. Quando se virou, não seguiu em direção alguma específica. Apenas começou a andar. Não para o leste. Não para o oeste. Apenas para longe. Atrás dele, o forte despertava para mais um dia comum. À frente, a estrada se abria indiferente. Thomas Brennan caminhava agora com algo novo nos ombros, e não um fardo físico, mas um peso silencioso feito de lembrança, escolha e consciência. Ele aprenderá tarde demais que fugir nem sempre era liberdade. Que algumas escolhas não salvam o que você tem, mas revelam quem você é. E que há momentos em que permanecer custa tudo, mas abandonar custaria mais. O vento levantou poeira na estrada. Thomas continuou andando. Porque algumas lições não podem ser desaprendidas. Algumas lutas não podem ser desfeitas. E alguns homens só descobrem quem são quando já não resta nada a perder. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like agora, e isso ajuda mais do que você imagina. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo ou assistindo essa história, porque o Velho Oeste vive enquanto houver alguém disposto a escutá-lo. E se você acredita que algumas escolhas valem mais do que a própria sobrevivência, inscreva-se no canal. Porque aqui, cada história é sobre o momento exato em que fugir deixa de ser uma opção.